Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Caminho de Luz aqui de Bertioga. Hoje, para nós, é uma grande satisfação, uma grande honra estar com esse amigo que conhecemos através também da nossa irmã Eulália, que passou o contato. Álvaro tem um profundo conhecimento da cultura judaica, onde nós vamos perceber em sua fala. E graças a essa condição, né, que nós temos hoje, onde nós podemos ter essa questão das lives, nós temos a presença dele aqui conosco. Obviamente que um dia, sem dúvida, ele estará conosco também ao vivo, se Deus quiser, mas até que a quarentena nos serviu para isso, né? Para que a gente tenha essa possibilidade de estar com pessoas distantes, mas que nós temos condições, então, de estar juntos nesse momento. Eu vou fazer só uma apresentação do nosso irmão, que vai falar sobre as 10 pragas do Egito, né, segundo a ótica espírita. E esse release, falando sobre um pouquinho sobre o nosso irmão, para que vocês saibam exatamente qual é o seu conhecimento, né, nessa área e onde nós vamos embarcar nessa viagem com ele. Álvaro Mordecai, expositor espírita, fundamenta seus estudos no Velho Testamento, fala com fluência o hebraico, entre outras línguas, e obteve anos de preparo e estudos das leis e costumes judaicos em Israel. Busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu ao Evangelho de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. Realiza palestras e conferências por todo o Brasil e no exterior. É divulgador e coordenador de caravana da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Aqui eu trouxe para fazer uma surpresa aqui. Nós também estamos com a camiseta da Fraternidade, porque gostamos muito, sabemos da seriedade do trabalho e ficamos felizes com a sua presença. Seja bem-vindo à nossa live e agora as palavras são contigo. Obrigado, Márcio, por esse convite. Eu que agradeço. Quando as pessoas se referem a mim como grande estudioso do Antigo Testamento, eu agradeço esse elogio, mas eu sei que, mediante a toda e qualquer revelação que os Espíritos nos façam, seremos sempre aprendizes. Quem sabe, um dia, quando há espíritos puros, aceite esse elogio. Mas hoje eu me coloco aqui na condição de um aprendiz, como todos. E estou aqui em Bertioga, sentindo até a maresia do litoral de São Paulo. Isso é bom, né? Essa possibilidade que a internet e essa condição da quarentena nos trouxe, a gente só tem que agradecer realmente, porque é uma possibilidade de estudar, né, pontos de vista diferentes de pessoas que de repente teriam alguma dificuldade para a gente estar nos reunindo, né? Então é uma grande satisfação. Seja bem-vindo. A palavra fica contigo. Eu vou sair, vou ficar aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só me chamar que eu estou aqui atento. Tá ok? Ok, tá ótimo. Uma boa palestra para você. Obrigado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das 10 pragas do Egito, à luz da doutrina espírita. O primeiro desafio, quando nós nos comprometemos a olhar determinadas passagens do Antigo, Novo Testamento, é sempre procurar retirar o espírito da letra e observar que existe uma mentalidade crítica do nosso governador planetário que coordenou, assim, lança os seus conhecimentos dentro da primeira, da segunda e da terceira revelação. E a proposta é que nós possamos observar que não existe fronteiras entre primeira, segunda e terceira revelação. E que por detrás, como já dissemos, de todos essas denotações pedagógicas de separação de revelações, nós enxergaremos a mentalidade do Cristo. Então,
Para a gente entender um pouquinho sobre, em relação às 10 pragas do Egito, vamos trazer alguns conhecimentos, algumas reflexões. Primeiro ponto, quando nós lemos sobre o Egito no livro de Êxodos, o segundo livro do Pentateuco de Moisés, aonde encontra-se escrita a história do êxodo do Egito, a história da escravidão do Egito, e aonde se encontram narradas as 10 pragas do Egito, nós precisamos compreender que existe uma aparente contradição. Qual é a aparente contradição? No livro de Êxodos está escrito que o Egito era uma terra de feitiçaria, uma terra de um grande nível de impureza espiritual. E quando a gente abre o capítulo 4 do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel vai trazer para nós a concepção espiritual do Egito, da civilização egípcia, ele vai nos dizer que dentre as raças adâmicas, dentre os povos exilados de Capela, os egípcios eram os menos endividados para com as leis divinas, ou seja, os mais evoluídos. Então, qual é a contradição? Emmanuel diz no capítulo 4 do Caminho da Luz que nós estamos mediante a civilização mais evoluída dos povos exilados de Capela, das raças adâmicas. E quando nós estamos lendo o livro de Êxodos, lá vai dizer que o Egito era uma catástrofe espiritual. Qual é a verdade? Qual é a contradição? A contradição não existe. Porque nós temos que fazer a leitura do Velho Testamento dentro de uma linguagem metafórica. Não estou desprezando a narrativa histórica que sim se encontra com grande importância dentro do Antigo Testamento, mas a mensagem eterna, a mensagem espiritual, ela está revestida de simbolismo, de metáfora, de parábola, e Kardec vai trazer para nós na Revista Espírita de 1868 que essas metáforas muitas vezes encobrem o espiritismo, a manifestação da narrativa das leis divinas, das leis espirituais que regem o cosmos. Então, a gente vai falar aqui de 10 pragas, mas procurando compreender que, na realidade, nós estamos falando da lei de causa e efeito. Estamos falando da lei de causa e efeito. E não existe aqui um Deus punitivo, não existe aqui um Deus que está lançando pragas contra um povo específico, contra a humanidade. Quando nós falamos aqui em povo de Israel, nós estamos falando daquele povo que está predestinado a receber a primeira revelação, um frontispício de luz para a humanidade. Se a gente estiver falando dos egípcios, a gente não está se referindo a uma civilização que hoje já se encontra extinta, mas a gente está falando metaforicamente sobre a conexão dos nossos espíritos para com o material. Quando a gente está falando de escravidão, porque o povo de Israel foi escravo por 400 anos na terra do Egito, nós não estamos buscando aqui o fato histórico, mas a gente está buscando o simbolismo da escravidão do espírito. Abraão, o primeiro dos hebreus, aproximadamente 500 anos antes desse momento que nós estamos narrando, conta-se que ele celebrava a Páscoa judaica. Ele comia pães ázimos, pães que não possuem fermento. A Páscoa judaica, aquela que foi celebrada por Jesus na última ceia, ela é comemorada entre os costumes não se alimentando de pão fermentado. Por quê? Se você pegar um pouquinho de farinha, 50 gramas, e mais outro pouquinho, 50 gramas, em um a gente coloca fermento e água, ele vai crescer e ficar grandão. E o outro a gente assa rapidinho, só coloca água e assa, ele vai ficar desse tamanho. Então, o que está simbolizando para a gente? O orgulho.
quando a gente tenta ser muito mais do que a gente é. Quando a gente se vê muito maior do que realmente somos. Então, aqui a escravidão é a escravidão do homem ao seu orgulho. Então, por que Egito aqui está simbolizando a conexão à matéria, que através do hábito das paixões humanas, cedendo ao hábito, nos tornamos escravos do espírito? Porque está escrito no livro de Gênesis que o povo de Israel teve fome. E se a gente se lembrar, no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus, em dado momento, ao lado do poço de Sicar, ele é interpelado por seus apóstolos que lhe oferecem comida. E ele diz assim: a fome que eu tenho, vós não tens. A fome que eu tenho é de cumprir a vontade de meu Pai. Essa era a fome de Jesus. A fome do povo de Israel, que desce para o Egito porque tinha fome, é a fome das paixões humanas, é a fome que o Espírito coloca sobre a matéria quando associado às imperfeições que estão arraigadas em nós. Então a gente olha para a matéria, recebe a atração, cede à paixão humana, comete, vamos assim dizer, um afastamento da lei divina, um afastamento, entre aspas, de Deus, e a gente faz isso mais uma vez, e mais outra vez, e mais outra vez, e a gente se torna escravo. Emmanuel vai chamar isso de algemas fluídicas, as algemas que aprendem o nosso espírito. Então, quando está dizendo aqui o povo judeu foi 400 anos escravo no Egito, ninguém vive 400 anos. São múltiplas reencarnações, múltiplos ciclos de conexão e de ceder o nosso espírito e nos conectarmos às paixões humanas e nos tornarmos escravos. E, como sempre, veremos a manifestação das leis divinas. Mas, aqui, nós vamos compreender que o propósito que está sendo trazido, ele está numa condição macrocósmica. Ele está na interação de dois povos, de duas nações. Então, Álvaro, o que significa isso? Significa que essa condição, essas leis que estão regendo, elas são leis apenas para o grande, para o macro, para um Estado, para uma nação, para um país. E para isso a gente tem que entender um conceito platônico de que as mesmas leis que regem o microcosmos, o meu espírito, regem o macrocosmos, regem minha cidade, regem o meu planeta, regem o universo. Ai, mas por que, Álvaro? Vamos lá, ó, pergunta 626 do Livro dos Espíritos. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Olha aqui. Leis divinas ou naturais? As naturais a gente acaba pedagogicamente, já estou dando a resposta, colocando como as leis que regem a natureza e as divinas que regem o espírito. Mas olha como Kardec nos coloca a pergunta. Leis divinas e naturais dentro da mesma condição. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição tiveram o homem? E os espíritos superiores vão responder para a gente. Já não dissemos que elas, as duas, sem separação, sem distinção, estão escritas por toda parte? Por toda parte? Toda parte. Desde os séculos mais longínquos, todos que assim meditaram sobre essa sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las. E mais à frente, na resposta, ele vai dizer: estão as leis divinas escritas no livro da natureza. Possível foi a homem conhecê-la logo que quis procurá-las. Por quê? Dentro da filosofia espírita, a gente compreende que não existe essa separação, que ela é simplesmente pedagógica. Porque as leis divinas, vai dizer Kardec, no livro da Gênese, as leis naturais, elas se manifestam no fluido cósmico universal. E ele diz: vocês estão mergulhados como peixes ao mar,
E quando ele fala nós, espíritos, nós temos que nos lembrar que o universo também se encontra mergulhado no fluido de pensamento divino. Então, essa separação de lei divina, lei natural, ela é só pedagógica, é só para que a gente possa entender. Mas elas se confundem, se misturam. Então, a gente vai olhar para a interação delas em dois povos, macrocosmicamente, mas a gente vai aplicar isso no nosso espírito, microcosmicamente. E a gente vai pedir aqui a ajuda de um irmão inseparável de todos nós de doutrina espírita. Um espírito que colabora e colaborou de maneira magnânima para com o aprendizado e o conteúdo espírita, Emmanuel. A gente vai fazer um paralelo e vai compreender que um conhecimento de 3.000 anos atrás, 10 sagas do Egito, macrocósmicos, se encaixam perfeitamente dentro da obra da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o livro Há 2.000 anos. A gente vai ver que estão juntas esses conhecimentos, porque ambos estão nos explicando sobre leis divinas. E a gente vai ver que elas andam de mão dada. Então, em todo o paralelo que a gente for traçando, explicando cada uma das 10 pragas do Egito, a gente vai fazer um paralelo para com o livro 2.000 anos e aplicar essas pragas na vida do senador Públio Lentulus. Vai mostrar como ele consegue o caminho do êxodo do seu próprio Egito, do seu Egito pessoal. E a gente vai compreender que o povo judeu foi escravo no Egito, mas muito mais do que isso. Muitos de nós somos escravos no nosso Egito pessoal até os dias de hoje. Então, quando a gente abre o prefácio dessa obra, há 2.000 anos, Emmanuel vai nos dizer que a autorização para que essa obra fosse trazida por Francisco Cândido Xavier a nossas mãos, ela é direta do Cristo. Emmanuel escreve que ele está aguardando o momento e a autorização para que o próprio Cristo pudesse, então, autorizar que ele contasse a sua história, para que servisse de bússola, de roteiro para a humanidade. E lá no começo do livro, o que vai ser nosso roteiro? Onde estão escritas as leis divinas? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. A gente vai ver que o senador Públio Lentulus, ele tem na sua consciência um guia, uma clara mensagem da espiritualidade superior. Então, conta o livro que ele estava em Roma, no Palatino, aonde ele vivia, em sua casa, junto à companhia do seu grande amigo Flamínio Severus. E Flamínio Severus e o senador Públio Lentulus, eles andavam na sua casa, e o senador conta: Flamínio, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu era o meu bisavô e que eu sou a reencarnação dele e que meu bisavô, eu tenho sangue em minhas mãos em função da maneira pela qual ele agiu mediante a sua posição como também senador romano e governando através de catástrofes ao espírito e ao povo romano. E então ele teria tido nesse sonho a visão de espíritos envoltos em péplos de luz, espíritos envoltos em roupas luminescentes que mostram e denotam a superioridade espiritual desses espíritos que estariam acompanhando ele, e eles desencarnariam juntos dele, do senador Públio Lentulus, para que pudessem auxiliar nessa tarefa de expiação e reparação dos erros que ele cometera no passado. Ele caminha até a biblioteca, ele mostra o busto do seu bisavô, e ele mostra como eles são fisicamente parecidos. Flamínio ouve aquilo, mas ele não era reencarnacionista. Os romanos não eram. Ele reflete, mas
este vai ser o guia da consciência de Emmanuel. É isso que deveria guiar a sua jornada. Mas ele estava ainda aprisionado no seu Egito de orgulho, de vaidade, de arrogância, segundo as palavras dele. Então, dessa forma, iniciamos a primeira praga do Egito. Dam, sangue, sangue. Toda a água do rio Nilo iria se transformar em sangue. Moisés chama o seu irmão Arão em português, e eles vão até o faraó do Egito, que aqui representa a personificação da materialidade, e Moisés a personificação do instigamento à consciência. Então, dessa forma, Moisés e Arão e seu irmão vão até o faraó e dizem: liberte o povo de Israel, liberte os hebreus do Egito dessa escravidão, eles precisam partir para o deserto. E o faraó fala não. E ele diz: então, pragas, uma grande praga cometerá o Egito. Arão, o irmão de Moisés, estende suas mãos sobre o Egito e lança uma praga. Toda a água do Egito se torna sangue. O rio Nilo se transforma em sangue. Os poços se tornam sangue. As águas dos jarros se tornam sangue. E é óbvio que aqui existe um simbolismo importante para nós. Qual? Todas as vezes que nós nos deparamos com uma imperfeição moral, o primeiro caminho dela nas nossas vidas é que mude a nossa rotina. Então imagine, eu brigo com o Márcio, e o Márcio, eu sou muito orgulhoso, então eu brigo com ele, não aceito as condições, não aceito. E eu tô lá em Bertioga, passei lá em Bertioga, fui passar minhas férias na praia, e eu vejo o Márcio. E aí eu falo: ai meu Deus, eu vou mudar de rua, porque eu não quero encontrar o Márcio. O problema está no Márcio? Não. O problema está em mim, é uma imperfeição moral minha. É uma imperfeição moral minha, mas eu desvio a rua. Então imagina, se você tinha água na sua casa pronta para você beber, agora você precisa de sair para procurar. E é óbvio que por 7 dias ninguém sobrevive sem água. Então, diz o texto que o faraó mandou perfurar poços, e os poços que eram recém-perfurados, esses jorravam água pura. Então, você tem que desviar o seu caminho em função de uma imperfeição moral. E aqui a gente vai encontrar um paralelo no livro Há 2000 anos. Qual? O senador Públio Lentulus era casado com Lívia Lentulus e eles tinham 2 filhos, Flavinha Lentulus e Marcos Lentulus. A Flavinha, ela tinha uma doença de pele, sará, provavelmente lepra. E a ciência do mundo ela era desvalida em relação a essa doença. Ao invés do senador Públio Lentulus compreender que aquela dificuldade estava correlacionada ao seu sonho e seria uma possibilidade de ele alcançar o reconhecimento e caminhar para a sua humildade, para sua introspecção, para a sua reforma íntima, vamos assim dizer, ele diz: a culpa dessa doença é pelos escravos fétidos que se encontram em Roma e vêm de todos os lugares do mundo trazendo suas doenças. Assim, eles precisam mudar a sua rotina, como diz a primeira praga. Eles moravam em Roma e eles decidem, então, se mudar para a terra de Israel, porque em Israel o clima era mais ameno e poderia favorecer a cura daquela doença. Então, a primeira praga do Egito, como a gente sabe, que a lei de causa e efeito, quando nós desconectamos e exaurimos as potencialidades da alma, trazidas por Leon Denis na sua obra O Problema do Ser e o Destino da Dor, ele vai nos dizer que quando se exaurimos essas potencialidades, a dor se torna uma potencialidade atuante. Eles vão encontrar dor. Então, aqui, nessa praga, que representa a consequência trazida por uma imperfeição moral do senador Públio Lentulus, vai mostrar para a gente que
Ele, que conhecia pela sua consciência o caminho que deveria seguir, ele esfria o seu espírito. O sangue tem o calor específico mais baixo, ou seja, ele é mais quente. Ele esquenta mais fácil do que a água. A água é fria, o sangue é quente. E nas atividades de servidão a Deus, muitas vezes, nós perdemos o calor das nossas vidas, do entusiasmo de servir a Deus. Eu adoro contar uma passagem. Uma vez eu queria muito participar de um trabalho espírita e eu fui convidado. E eu cheguei para aquele trabalho, um espírito se apresentou a mim e ele falou: eu vou te dar as instruções desse trabalho, Álvaro. Falou: eu vou te dar algumas instruções. A primeira delas, que você venha com o mesmo entusiasmo por todas as vezes que você vem a primeira. Ou seja, a gente não pode ficar. A gente tem que se manter aquecido quando servindo a Deus. Segunda praga do Egito, Ram, Tzfardea. Moisés e Aaron, a consciência vai até o senador Públio Lentulus e diz: liberta o povo de Israel, liberta o seu espírito das suas paixões humanas. E ele não se liberta. E o faraó diz: eu não vou libertar o povo de Israel. Aaron estende as suas mãos sobre o Egito, então uma grande praga cometerá. Do rio Nilo saem muitas rãs, e as rãs infestam o Egito. Então, as rãs estavam nos quartos, na cozinha, vai dizer o texto, nos fornos, forno de cozinhar. Elas estavam em todos os lugares. Se antes a imperfeição do meu espírito me fez mudar a minha rotina, a minha rota no mundo, eu desviei o meu caminho para não encontrar com o Márcio pela minha imperfeição, não pela dele, porque quem brigou fui eu. E então, agora, essa imperfeição ela se torna mais contundente. Se antes eu desviava, agora as rãs coacham. E elas, imagina, você vai deitar na cama e tem uma rã. E você fala: eu vou tirar ela, tudo bem. Mas tem outra embaixo da cama e ela está coachando. E elas coacham em todos os lugares, então você não consegue ter paz. Aquilo fica ecoando na sua consciência, que você precisa se libertar do seu Egito pessoal. Então, o que vai acontecer no livro há 2000 anos? O que vai acontecer é que o senador Públio Lentulus desce com a sua família e eles tomam o caminho de Jerusalém, onde encontrariam Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. E quando eles estão nesse caminho, um jovem de nome Shaul, Saul de Joras, ele enxerga aqueles soldados romanos, vem a alto escalão que pertencia no governo romano, o senador Públio Lentulus, e ele arremessa uma pedra em direção ao rosto do senador Públio Lentulus. Por quê? Muito provavelmente, a gente vai entender isso lá na frente do livro, Shaul de Joras, Saul, ele estava envolvido com o grupo dos Zelotes. Se ele não estava envolvido, se ele não fazia parte, ele devia ouvir em sua casa e nos seus ambientes. Então ele tinha muita raiva e ele queria buscar pela violência a libertação do jugo do povo de Israel pelo Império Romano. Ele, quando joga aquela pedra, a pedra desvia e acerta o rosto da esposa do senador Públio Lentulus, Lívia Lentulus, um desses espíritos envoltos em péplos de luz, provavelmente. Uma missionária junto ao senador Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel. Então, ali, naquele momento, o senador Públio Lentulus, ele fica muito nervoso, manda pegar aquele jovem, começam a espancar ele, e ele iria à morte. Mas Lívia intervém e diz: para com essa agressividade. O senador, que era orgulhoso, condena aquele menino às galeras, à escravidão, remando dentro do subsolo dos barcos até a morte. Pior castigo que poderia ser dado. O pior castigo que poderia ser dado. Naquela noite, um grupo de contrabandistas de escravos iriam passar e sequestrar Shaul de Joras. E o senador teria pensado que ele fugiu. O pai daquele menino, que se chama André de Joras, ele vai em direção ao senador Públio Lentulus e fala: senador,
você também é pai. Liberta o meu filho. Ele achando que esse menino tinha fugido e não sido sequestrado, ele não sabia do sequestro. Ele então diz, eu não tenho nada que eu possa fazer. Investido no seu orgulho, aquele homem olha para ele e diz, senador Públio Lentulus, você saberá o que é ter um inimigo. O que a gente vê aqui? Colocando a simbologia da segunda praga. O forno que a gente falou, que está descrito lá no livro de Êxodo, ele é quente. O sapo é frio. Diferente da primeira praga, é o contrário. E a gente sim tem que ter entusiasmo na vida. Mas entusiasmo demais é perigoso. É perigoso para nós, porque nós nos tornamos fanáticos, nós nos tornamos fundamentalistas. E o senador Públio Lentulus, que poderia obter compaixão, ele se torna um fanático fundamentalista ao redor do seu orgulho, e ele não diz o que havia acontecido, evitando então que aquele sofrimento, como a gente vê, não existe uma punição. A própria imperfeição, ela é a praga, ela é a punição, porque vai trazer para nós, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, que aquele que pedagogicamente possui 10 imperfeições, quando comparado a alguém que possui 5, ele é mais infeliz. O que nos traz infelicidade, o que nos traz dor, são as nossas imperfeições. Então a gente está vendo aqui que não existe praga, que não existe punição, que é apenas a consequência de uma imperfeição na vida do senador. E assim vamos para a terceira praga do Egito. Terceira praga do Egito, Quinim. Arão e Moisés vão até o faraó, pedem a liberdade do povo de Israel. A consciência vai até o senador Públio Lentulus, pede para que ele se liberte dos seus vícios. E o faraó não dá liberdade. E o senador não se livra das suas imperfeições. Então, todo o pó do Egito se torna piolhos. E qual é a diferença da primeira e da segunda? A gente vai vendo que existe um agravamento, porque a gente não combate, não vai em prol de uma modificação íntima, aquele problema ele se torna uma espécie de bola de neve e ele vai aumentando. E as consequências vão sendo maiores. Se a dor não foi suficiente, ela aumenta. Porque a dor vai ser uma bússola, um roteiro, aqui como potencialidade na alma. Então, os piolhos, eles ficam grudados, comendo a cabeça, comendo toda a nossa pele. E se os sapos ficavam longe e o barulho ecoava na nossa cabeça, agora o contato do problema é direto. Ele permanece em contato constante conosco. Ou seja, houve uma intensificação da dor, aquele problema passa a ser mais expressivo, mais contundente em nossa vida. E o que acontece no livro há 2000 anos? O senador Públio Lentulus chega com sua esposa Lívia e seus filhos e eles vão a um jantar no palácio de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Pôncio Pilatos, ele era um homem promíscuo, ele tinha poucos valores em relação à moralidade familiar. Então ele vê Lívia, uma mulher encantadora, e em dado momento, caminhando pelos jardins do seu palácio, ele começa investidas afetivas amorosas contra Lívia. Lívia, obviamente, com seu caráter missionário, com sua pureza, ela não aceita aquelas propostas, mas tinha um personagem que se chama Fúvia, e a Fúvia, então, que era muito invejosa e tinha inveja de Lívia, ela vê aquilo e fala agora, a Lívia está perdida. Eu vou lá envenenar ela para o senador Públio Lentulus. Ele chega e conta para Lívia, para o senador, que a Lívia estava recebendo investidas do Pôncio Pilatos. E fala, olha, fica com os olhos abertos, porque ela estava correspondendo a ele. E qual é a praga na vida do senador Públio Lentulus? O ciúme. E Joana de Ângeles vai nos dizer que o ciúme é uma imperfeição moral que leva a sua vítima à loucura, porque ela enxerga coisas que não existem, ela pensa coisas que não acontecem, e ela, como os piolhos, permanecem afetando o nosso psiquismo constantemente, ela está em pleno contato, como uma praga efetivamente grandiosa nas nossas vidas, vamos assim dizer. Mas
Eu falei até aqui que as 3 primeiras pragas foram lançadas por Arão e não Moisés. E alguns vão pensar, ele errou, ele equivocou. Não me equivoquei, não. Nesse momento, não. Por quê? Porque Moisés, apesar de ter sido tirado dos braços de sua mãe para ser jogado na água do rio Nilo, ele foi criado pelo seu avô e sua mãe. O seu avô era Faraó, o antigo Faraó, não esse que ele está indo em direção conversar. E ele, então, em uma mensagem que devemos honrar, compreender e não obter sentimento de culpa em relação ao nosso passado. Ele, em respeito ao rio Nilo, que o recebeu numa cesta de junco e betume, mesmo no momento de tristeza, mas de gratidão pela vida por tudo que acontecera a ele. Ele não lança a primeira praga porque foi no rio Nilo. Ele não lança a segunda porque as rãs saíram do rio Nilo. Ele não lança a terceira porque, se vocês se lembrarem, eu falei que o pó da terra virou piolho. Então, foi a terra do Egito aonde ele cresceu, mostrando que todos nós temos o nosso passado e todos nós temos as nossas dores, mas devemos ser gratos e caminhar sem culpa, honrando o Pai Celestial, porque até aqui ele nos trouxe na melhor condição da qual nós éramos e somos merecedores. E todas as dificuldades são importantes para que hoje nós possamos olhar para as nossas vidas e realizar uma nova caminhada. Então, essa terceira praga que vem nos ensinar que nós devemos ser pequeninos como o piolho e servir aonde formos colocados, aceitando as nossas condições, mostra o ciúme do senador Publio Lentulus com Lívia. Mas ele vai compreender Lívia, vai ficar com a pulga, ou melhor, com o piolho atrás da orelha. E aqui ele vai compreender e se acalmar. Mas ele não vai contra a sua imperfeição moral. Ele não se liberta do seu Egito. Então, na quarta praga do Egito, Moisés e Arão vão até o faraó, pedem a liberdade do povo de Israel. O faraó não dá. Moisés agora estende as mãos e lança a quarta praga do Egito, Arov. Animais selvagens invadem e eles vão por todos os lugares do Egito e invadindo então o Egito, o faraó vai invadindo todos. Só um minutinho. Invadindo os animais selvagens no Egito. Eles invadem todo o Egito, menos a terra de Goshen. Goshen é o gueto onde moravam os judeus. O faraó então diz, olha, você pode sacrificar os animais do Egito. Moisés, você pode fazer os seus sacrifícios a Deus na terra do Egito, mas você não pode se libertar para o deserto. E, obviamente, Moisés não aceitou. Por quê? Por quê? Porque imaginemos, aqui nós estamos falando de imperfeição moral. Imagina, eu tenho o vício do alcoolismo e eu quero parar de beber. E eu falo assim, eu decidi, vou parar de beber. Mas eu vou continuar frequentando o bar, vou continuar com as minhas amizades que bebem, vou continuar nos ambientes onde tem bebida. Será que eu vou conseguir? É muito difícil. Significa que eu vou me manter no meu Egito, mas com uma decisão. Vou me manter no meu Egito, mas vou esgotar a minha imperfeição moral. Vou me livrar dela. Será que isso é possível? Não, obviamente eu vou ceder em algum momento. Então, ele diz, olha, faraó, eu não aceito, porque aqui os animais são sagrados. Se eu sacrificar um animal, eu vou ser atacado pelos egípcios. Então, ele não aceita isso como resposta do faraó. E o que acontece no livro há 2000 anos? Acontece que Flavinha já havia sido curada, já havia sido curado por Jesus. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é um seminário
apenas sobre o livro e por causa do tempo. Ele já havia sido curada. Jesus havia curado Flavinha em um encontro do senador Públio Lentulus com Jesus, um encontro maravilhoso, no capítulo 5, salvo engano, da primeira parte do livro. E esse encontro ele é memorável, vale a pena muitas reflexões. E eles estavam prontos, então, para ir embora do Egito. Ao invés do senador compreender que ela tinha sido curada por Jesus, ele fala, em Roma também tem muitos feiticeiros, e então esse deve ser só mais um, o mérito não é dele. Mas lembra-se de André de Dioras, o pai do jovem que jogou a pedra? Ele organiza um sequestro para o filho do senador Públio Lentulus. Ele suborna uma das escravas da casa do senador, que se chamava Semele. Semele é subornada. Ela, então, ajuda para que o filho do senador seja sequestrado. Em vingança, que o senador não deu a liberdade para o seu filho, para Shaul de Dioras, ele decide, então, sequestrar o filho do senador. Ele entra na casa, sequestra essa criança e o senador vê as pragas, os animais selvagens, entre aspas, invadirem a sua casa. A sua imperfeição, mais uma vez, que não foi curada. E ele permanece no seu Egito. Ele, então, ao invés de assumir e se libertar do Egito, ele acaba permanecendo no seu Egito e tem a paz destruída em seu lar quando o seu filho é sequestrado e eles então não podem retornar a Roma. Quinta praga do Egito. Eu vou andar um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Dever, pestes. As pestes saíram e alastraram todos os animais do Egito. Todos os animais do Egito. Os camelos, os cavalos, os jumentos, todos os animais morrem. Mas vamos se lembrar aqui. Quem assistiu o filme de Moisés ou já leu o livro de Êxodos, quando o povo de Israel está na travessia do Mar Vermelho, tem uma cena onde o faraó está caminhando ele vem com suas tropas, com cavalos, camelos, perseguindo o povo judeu. Mas aqui essa praga está dizendo que as pestes, elas invadem toda a terra do Egito e matam todos os animais do Egito, todos os animais. Como é possível que depois vão aparecer animais quando o povo judeu está cruzando o Mar Vermelho, animais dos egípcios? Ah, olha aqui, tem uma mentira. Não, calma. O Midrash vai contar para a gente que nem todos os egípcios eram maus, que alguns tinham temor a Deus. E eles, sabendo que aquelas pragas eram anunciadas, sabendo que teria uma praga contra os animais, com temor a Deus, eles colocam esses animais dentro das suas casas. Então essa praga, ela afeta os animais que estão nos campos. E o que isso significa para nós, Álvaro? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com a condição dessa praga do Egito. Qual é a condição? No capítulo 7 do livro Cartas e Crônicas, o espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, conta-nos a história de que Kardec, certa feita, ele adormece. Quando ele adormece, ele entra em desdobramento e encontra o espírito de Martinho Lutero. Martinho Lutero leva ele para suas pesquisas às zonas mais trevosas do planeta Terra. E ele chegando lá, vendo o sofrimento de muitos espíritos, ele pergunta para Martinho Lutero quem são esses espíritos? São aqueles que crucificaram Jesus? E Martinho Lutero diz para ele, não. Esses eram ignorantes para com as leis divinas, eram selvagens, não sabiam o que estavam fazendo. Já estão em outra condição. Ah, então são esses os grandes déspotas da humanidade, aqueles como Átila, Calígula e outros. Ele, não. Eles não tinham tanto conhecimento sobre as leis divinas. Eles eram ignorantes para com as leis divinas. Eles eram selvagens, então já estão em outra condição. Então, quem são esses? Esses são aqueles que, conhecendo as leis divinas, se abstêm de fazer o bem. E apenas eles não fazem o bem e apenas se abstêm de fazer o mal, por temor a Deus
Kardec acorda e escreve a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os Espíritos vão responder, não. Você é responsável por todo o bem que você deixou de fazer. Por todo o bem que você deixou de fazer. Então, aqui, aqueles egípcios que guardam os animais dentro da sua casa, e esses animais não morrem porque eles têm temor a Deus, mas eles também não praticam o bem, porque eles não ajudam na libertação do povo de Israel, eles vão representar, eles vão ser os animais que vão perseguir o povo judeu. Ou seja, se a gente não tira o mal pela raiz, quando se trata de uma imperfeição moral, isso, lá na frente, pode acarretar em perseguições, entre aspas. Essas imperfeições vão permanecer no nosso espírito e vão nos impedir, vão nos perseguir para que nós nos libertemos do nosso Egito pessoal, que nós nos libertemos de nossas paixões humanas. Então, aqui no livro Há 2000 Anos, nós vamos encontrar Ana, uma serva da casa do senador Públio Lentulus, muito amiga de Lívia. Elas ganham uma amizade muito grande e Ana, ela seguia Jesus. Ela seguia os ensinamentos de Jesus. Ela era prima de Simeão e ela convida Lívia, que estava com seu coração arrebentado, em frangalhos, com todas as situações da sua vida, com o sequestro do seu filho. Ela fala, Lívia, vamos comigo ouvir o Cristo. Lívia, então, que não queria ser vista como uma patrícia romana, coloca suas roupas emprestadas de Ana, roupas de serva, roupas de uma judia serva, e ela caminha com Ana. Conta o livro Há 2000 Anos que Lívia iria ouvir o sermão da montanha. Quando ela retorna para sua casa, o senador Públio Lentulus vê ela naquelas roupas e ele fica com ciúmes. Ele fala, o que você, uma patrícia romana, está fazendo com essas roupas? O senador Pôncio Pilatos tinha uma casa próxima, a casa na mesma região da casa deles, e já começa aqueles pensamentos, e então essa praga invade a casa de Lívia, a vida do senador Públio Lentulus. Qual praga? Ele se abstém de fazer o bem, de compreender Ana. Ele acaba ficando muito bravo e não cooperando com a paz e vivendo nessa praga que a gente vê que não foi lançada por Deus, mas é o resultado, mais uma vez, da sua imperfeição. Vamos para a sexta praga do Egito, porque o nosso tempo está andando. Sexta praga do Egito, dermatose, Sherim. Moisés pede a liberdade do povo de Israel, não é dada pelo senador Públio Lentulus. Ele, então, pega a cinza de uma fornalha, joga ao ar, e por todos os lugares onde bateu aquela cinza, nasceram uma série de dermatoses, úlceras na pele. E o que representam essas dermatoses? Tudo aquilo, como o fermento, a gente falou no começo, que tenta ser muito maior, se demonstra muito maior do que realmente é. Quando no corpo, na pele, uma inflamação, nada mais é do que isso, uma inflamação na pele. É a pele tentando ser muito maior do que realmente ela é. Aqui em analogia, em simbolismo, representa o nosso orgulho. Então, o orgulho do senador Públio Lentulus é uma praga terrível na sua vida. No livro Há 2000 Anos, estava na Páscoa judaica, no mesmo ano em que Jesus seria crucificado. Os senadores, as autoridades, se reuniam em Jerusalém junto a muitas tropas romanas, porque era a concentração, uma festa de peregrinação. Jerusalém ficava lotada e precisavam dessas autoridades para caso se começasse uma rebelião, que eles pudessem suprimir essa rebelião. Então, o que acontece? Ana, a serva de Lívia, junto a Simeão, ficam sabendo da condenação de Jesus à crucificação. E aí eles pensam, Lívia pode fazer alguma coisa. Ela vai até Lívia, e Lívia, que tinha o seu marido completamente distanciado dela, ela pensa, ele não vai me ajudar. Ele não fala comigo porque ele está me mantendo fora do meu lar,
longe, distante de mim, dentro do meu lar, ele não vai conversar comigo. Então eu vou falar com Pôncio Pilatos. E ela vai ao encontro de Pôncio Pilatos, entra no palácio do Pôncio Pilatos, pede para falar com ele. Ela era esposa de um senador, ele atende prontamente. Só que Pôncio Pilatos, mal intencionado, como dissemos no começo da palestra, leva ela a uma sala onde ele realizava suas orgias. Nesse momento, Fúvia, que estava no palácio, aquele personagem que lá no início da história foi envenenar Lívia para o senador Públio Lentulus, ela era invejosa, ela vê aquilo, chama o senador Públio Lentulus, que estava em uma reunião dentro do palácio de Pôncio Pilatos, e fala: olha lá, você não quis acreditar em mim? Olha como Lívia está se encontrando com Pôncio Pilatos. Olha como sua esposa está se encontrando com Pôncio Pilatos. Ela, então, fica junto com o senador olhando, e ela sai daquela sala, onde obviamente não fizeram nada de nenhuma relação. Eu digo porque, como disse, Lívia era moralmente uma missionária, um espírito de altíssima envergadura. Então, ela não fez nada, mas aquilo é suficiente para trazer essa praga na vida do senador Públio Lentulus. Então, a praga aqui vai dizer que foi um golpe fatal na convivência familiar. Ele que dedicou o poema A uma Gêmea da Minha Alma, a Lívia, nesse livro, nós sabemos que pela doutrina espírita não existem almas que foram criadas juntas e somente se completam, mas aqui no sentido de almas gêmeas, de espíritos que se comprometem a evoluir e de assessorar um ao outro. Ele que dedica o poema e viveu com a sua, entre aspas, alma gêmea, a sua vida quase inteira. Mas ele iria permanecer 25 anos sem conversar com a sua esposa, dentro do seu próprio lar, com a sua alma gêmea. E aqui faz uma reflexão para aqueles que muitas vezes vivem dificuldade, e faz parte a dificuldade na vida afetiva, amorosa, para que nós não sejamos orgulhosos, porque muitas vezes aquele espírito está comprometido conosco e nós temos planos maravilhosos de evolução. E por causa de circunstâncias do mundo material, a gente pode viver afastado. Entre aspas, porque a gente já explicou que não existe alma gêmea no sentido de almas criadas juntas, mas de espíritos que se complementam na evolução. Então, aqui foi a 6ª praga do Egito. Vamos caminhando porque já temos quase 50 minutos de palestra. 7ª praga do Egito, Barad, granizo. Moisés e Arão, a consciência vai até o senador Públio Lentulus e pede para que ele se liberte do seu Egito pessoal, e o faraó não liberta. Moisés estende as mãos e cai em granizo do céu. Granizo é o quê? Água congelada. A água, dentro do judaísmo, representa a bondade. Porque quando uma água desce pelo leito do rio e ela encontra uma pedra, ela simplesmente respeita a pedra, desvia o seu caminho. Ela é benevolente, indulgente, entre aspas, com a pedra, mas ela não cessa o seu trabalho, que no curso dos milênios vai introduzindo a sua bondade naquela pedra, através de desbastá-la, através de ela ir se desbastando pela água. Ela abre, por exemplo, o Grand Canyon, no curso de longos milênios, um trabalho do tamanho do Grand Canyon, mas em imediato ela é benevolente, entre aspas, porque ela desvia dos obstáculos, mas ela não deixa de realizar o seu trabalho. Só que vai nos dizer um comentarista da Torá, um grande sábio, que esse granizo era diferente. Então, água, bondade congelada, uma bondade de que não é posta em prática. Mas ele vai dizer mais. Ele vai dizer que tinha fogo dentro desse granizo. Simbolismo, metáfora. Por quê? Porque água e fogo não permanecem juntas. Nunca. Não tem como você ter água e fogo junto. Mas o que está querendo dizer espiritualmente? Tirando o espírito da letra, está querendo dizer que nós temos manifestações, emanações de nosso espírito opostas
E água e fogo só poderiam estar juntos, elementos opostos, se fosse da vontade de Deus. Então, nós temos, por exemplo, a bondade. Mas a severidade, ela é importante para a aplicação da disciplina. Não aplicar a disciplina aos outros, porque aí você se torna inquisidor. Mas para você aplicar disciplina, disciplina e disciplina, como disse Emmanuel Chico, a você mesmo. Por que a você mesmo? Aplicando a disciplina através da severidade, equalizada com a bondade. Para quê? Para que você não tenha sentimento de culpa. Ou seja, a plena equalização de potencialidades do espírito, potencialidades sentimentais, potencialidades correlacionadas a atributos da divindade, potencialidades íntimas opostas, mas que a presença de Deus nas nossas vidas, elas se tornam equânimes, elas se tornam instrumentos para se caminhar na evolução. Então, é isso que está nos falando aqui, essa praga do granizo e na vida do senador Publio Lentulus. O que acontece? Acontece que o senador, que já tinha perdido as esperanças de encontrar o seu filho que tinha sido sequestrado, ele recebe o comunicado que aquele seu amigo, do começo do livro, Flamínio Severus, estava no leito de morte, nos seus últimos dias. E ele, então, decide deixar a terra de Israel, retornar, já que Flamínio passou a vida cuidando dos seus negócios e dos seus interesses em Roma. Eles retornam para Roma. Eles retornam para Roma. Então, quando ele chega lá, Flamínio Severus tinha um filho, Plínio Severus, ele se apaixona por Flavinha. Mas Fúvia, aquela que envenenou, ela tinha retornado a morar em Roma. E ela tinha uma filha. Essa filha era namorada de Plínio. Imagina, Plínio larga dessa menina, deixa de gostar dela e se apaixona pela filha do senador Publio Lentulus. Eles vão se casar, mas o Plínio Severus, ele vivia nas festas, traía Flavinha com a filha de Fúvia. Eles iriam encontrar o filho, Shaul de Dioras, que tinha sido sequestrado lá e vendido como escravo. Ele tinha sido vendido para quem? Para a família de Flamínio Severus. Ele, já há muitos anos, o senador não lembrava do menino, mas ele reconhece o senador Publio Lentulus. Ele reconhece. E ele também se apaixona por Flávia. Então aqui, o que a gente vê? Qual é a praga que afeta a vida do senador Publio Lentulus, as suas imperfeições, trazendo respostas pela lei de causa e efeito? Qual é? Ele vê todos os problemas do seu passado orbitando ao seu redor e fazendo com que, por exemplo, a sua filha seja infeliz. Porque se ela tivesse aprendido os valores da doçura e da evoluída Lívia Lentulus, que foi afastada da educação por um golpe do senador, que quando vê aquela cena lá, Pôncio Pilatos, ela saindo da sala de Pôncio Pilatos, ele não acredita, ele, mesmo que sua consciência dizia a ele que ela era inocente, ele decide afastar a menina da educação próxima à mãe, e nessa condição, o mundo do senador Publio Lentulus está desabando mesmo em Roma. Nesse leito de morte, vai contar Flamínio Severus, quando o senador chega a ele, fala: lembra do sonho que você me contou? Eu acho que isso é verdade. Ele tinha compreendido que o propósito da vida não era a matéria. E ele fala para o senador Publio Lentulus. Mas o senador Publio Lentulus não abandona o seu Egito, ele permanece escravo do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, de todas as suas imperfeições morais que trazem tanto sofrimento na vida dele. Oitava praga do Egito, então, Arbe, gafanhotos. Moisés pede a liberdade do povo de Israel. Ele estende as suas mãos sobre o Egito e lança a praga de gafanhotos, porque o faraó não tinha permitido que o povo de Israel fosse embora. Os gafanhotos, eles comem bem pouquinho, mas eles comem sem parar. E uma nuvem de gafanhotos, ao ponto de dizer que o Egito ficou escuro. Ficou todo negro, escuro.
E por que está escrito isso? Está escrito que o Egito ficou escuro. Se a gente procurar no Talmud, que ficou escuro, porque aquele que come na escuridão não se sacia nunca. Eita, o que quer dizer isso? É simbolismo. Não é, nunca é literal, tá, gente? Nunca, nunca, nunca é literal. É simbolismo. O que quer dizer? Aquele que espiritualmente se alimenta de tudo que lhe é dado, ele não tem um rumo, não tem uma luz, não tem um norte, ele não cresce espiritualmente, porque ele come de tudo, da matéria, do que aparece na frente. Então, nesse intuito, os gafanhotos eles devastaram a comida do Egito. E o faraó estava quase libertando, mas de repente ele vê que nasceu o broto da cevada e o broto do centeio, salvo engano, e quando ele vê que tinha nascido esse broto e os gafanhotos já tinham ido embora, ele fala, não vou libertar o povo de Israel do Egito. O que acontece nessa praga no livro do senador, na história de Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos? O senador, ele tinha sua vida dificultada, e Calpurnia, que era a esposa de Flamínio Severus, estava já no seu leito de morte também, e ela chama o senador Públio Lentulus, e ele diz a ela, eu compreendo, Lívia. Lívia jamais te trairia. Perdoe, Lívia. Perdoe, Lívia. Ela nunca te trairia. Hoje eu compreendo que apesar de ela se comportar diferente do que deveria se comportar uma patrícia romana, porque ela tinha o evangelho e ela não olhava para os aspectos exteriores, mas ela olhava o seu espírito, ela era uma missionária. Ela então diz para ele, perdoa ela. E então, nesse momento, na praga dos gafanhotos, e a gente tem que se lembrar que os gafanhotos, eles são pequeninos, e eles não param o seu trabalho, eles não esperam recompensa, e o que a gente aprende deles é que nós devemos trabalhar incessantemente, mas sem esperar recompensas. E então, o senador Públio Lentulus, ele fala, eu vou perdoar Lívia, eu vou perdoar ela, porque realmente Calpurnia tem razão, ela jamais teria feito nada contra mim, ela realmente tem os seus valores de uma mulher, mas eu não vou perdoar ela hoje. E o texto diz exatamente a mesma coisa do faraó, que o faraó, ele sente que ele deveria libertar o povo de Israel. Ele sente que ele deveria libertar, mas ele deixa para depois. E o senador Públio Lentulus deixa para depois o seu perdão. Ao invés de chegar para Lívia no mesmo dia na sua casa e falar, eu te perdoo, eu errei, eu me equivoquei. É isso, a gente aprende que o perdão, ele nunca deve ser adiado. Um ato de bondade nunca deve ser adiado. Ele sempre tem que ser realizado. A gente não pode deixar o bem para depois. Porque o que vai acontecer? O senador Públio Lentulus, ele vai ser homenageado. Ele vai ser homenageado pelo galardão do Império Romano. Ele iria ganhar o maior dos títulos de Nero, que era o imperador naqueles dias. Nero, então, dar o convite para essa homenagem ao senador, e o senador fala, então, eu vou pedir desculpas para Lívia, mas só no dia em que eu receber essa condecoração, porque vai ser o dia mais importante materialmente, então eu vou aproveitar e homenagear esse título a Lívia, mas Ana, a escrava, a serva da família Lentulus, ela que era cristã, ela já em Roma continuava frequentando as reuniões do cristianismo que se davam naqueles dias nas catacumbas. Ela chega para Lívia e fala, Lívia, ouça, João Cleófas, ele vai vir, ele está aqui em Roma e ele vai fazer as suas pregações, vai falar do evangelho para nós, vai falar de Jesus. Vamos até lá ouvir? E Lívia fala, vamos ouvir.
E elas vão até, naquela noite, até as catacumbas ouvir as exortações de João Cleófas. Quando elas estão lá ouvindo as palavras doces, as palavras mais belas de João Cleófas, as tropas romanas adentram e apreendem todos aqueles cristãos que estavam reunidos e lá vão eles ao cárcere e seriam dados como alimento às feras na cerimônia que ocorreria dentro do Circo Máximo em Roma, e ali eles seriam dados em sacrifício para aquela grande festa que estava ocorrendo a pedido de Nero, que condecoraria quem? O senador Públio Lentulus. Lívia, presa na cela, junto a Ana, percebe que os soldados, olhando aquelas vestes de uma mulher patrícia do mais alto patamar social, suas joias, suas roupas, eles olham e falam, essa a gente não pode matar, porque essa é a esposa de alguém muito importante. Lívia, percebendo aquilo, o olhar dos guardas, ela propõe a Ana, Ana, a minha vida foi miserável, eu quero me entregar no martírio, como mártir do cristianismo, nas vestes de uma simples serva, nas vestes de uma plebeia. Troca de roupa comigo? E elas trocam de roupas e permanece Lívia apenas com um camafeuzinho, um colarzinho pendurado no seu pescoço com um camafeu que fora dado pelo senador Públio Lentulus como juramento de seu amor, lá no começo da vida deles. Na manhã seguinte, quando começam a prender todas aquelas pessoas e levar elas para o martírio no circo romano, Ana, que estava com as vestes da patrícia romana, é deixada por último. E ela fala, mas e eu? Eu também quero... Não, você vai ser a última, você vai ser a última. E eles não sacrificam ela. Lívia, na cerimônia onde era homenageado o senador Públio Lentulus, o seu esposo, seria morta como mártir do cristianismo. Nesse momento, senador Públio Lentulus, que já olhava para tudo aquilo com certo desgosto, as dores na sua vida já eram grandes, já estavam levando ele a exaurir o mundo material e a introspectar a sua visão do espírito. Ele, então, quando chega em sua casa, vê Ana, pergunta de sua esposa e ela conta tudo o que tinha acontecido. O senador Públio Lentulus sai andando sem rumo. Isso que eu estou contando está no livro Amor e Sabedoria de Clóvis Tavares. Ele sai andando sem rumo pelas ruas de Roma, ele pega a estrada da Via Ápia e, caminhando pela Via Ápia, em dado momento, já perto do portão da Via Ápia, caminho das catacumbas, ele vê um grupo de soldados que vendiam os bens que tinham sido pegos ali com aqueles cristãos que morreram como mártires. E ele olha o camafeu que ele havia dado, ele compra daqueles soldados e ele, sem rumo, vai em direção a esse portão quando um cavalo sai correndo e um cavalo dispara e um jovem cristão entra na frente, corajosamente segura aquele cavalo. Ele, então, o senador Públio Lentulus, admirado com a coragem daquele jovem, vai em direção ao grupo onde ele estava e ali ele tem o seu encontro com Paulo de Tarso. O senador Públio Lentulus Emmanuel encontra em vida com Paulo de Tarso. Ele troca algumas palavras e aquele encontro marcaria para sempre a vida espiritual do senador Públio Lentulus. O senador Públio Lentulus Emmanuel, ele vai aguardar pelo dia da fundação da cidade de São Paulo, a data de conversão de Paulo de Tarso, a porta de Damasco, em homenagem a ele. Ele vai psicografar o livro Paulo e Estevão, em homenagem a Paulo de Tarso, porque aqueles minutos onde ele encontra o senador Públio Lentulus com Paulo de Tarso marcaria sua vida espiritual. O senador Públio Lentulus, então, que conhecia muito bem
a região da Palestina, Israel. Nero já não era mais o imperador do romano, já era Vespasiano, e Vespasiano chama ele, e Pompílio Crasso, um outro senador muito importante, e eles dizem, juntos eles são convocados para irem até Israel, porque Tito estava nas suas importantes batalhas que no ano 70 iria destruir o templo de Jerusalém, o cerco de Jerusalém. E eles precisavam de pessoas do alto escalão que conhecessem a terra de Israel. Então Pompílio Crasso e o senador Públio Lentulus voltariam para Israel. Já estamos indo aqui para a 9ª praga do Egito, Rosher, escuridão. Moisés não conseguindo a liberdade do povo judeu pelo faraó, lança a escuridão sobre o Egito. E então, o senador Públio Lentulus, ele estava junto a Pompílio Crasso, dizendo para onde as tropas deviam ir, auxiliando Tito, e em dado momento eles são capturados. E quando eles são capturados por um grupo de judeus rebeldes, são levados a uma masmorra, a um local escuro, e nesse local escuro vem um homem em sua direção e diz: senador Públio Lentulus, quanto tempo eu esperei por esse momento. Era André de Dioras, o pai de Shaul. E ele imediatamente mata Pompílio Crasso, e ele fala: você vai ficar vivo para viver na miséria de sua vida. Mas ele chama um escravo, e aquele judeu tinha um escravo, e aquele escravo tinha uma aparência diferente. Ele não era como os judeus fisicamente, ele parecia um romano, seu nome era de romano, Ítalo. E naquele momento, Ítalo é ordenado por André de Dioras que fure os olhos do senador Públio Lentulus. Ele diz que não furaria. Ele pega então o chicote e diz que maltrataria. Ele pega uma lança e fura os olhos, incandescente, fura os 2 olhos do senador Públio Lentulus. A 9ª praga do Egito, escuridão. Aqui o senador ficaria na escuridão da cegueira de sua vida. Aqui, aquela figura que lhe chamara a atenção, Ítalo, que ele não sabia quem era, nós veremos um pouco à frente. E vamos para a 10ª praga do Egito, já caminhando para nosso encerramento, a última praga. Peço desculpas porque nos prolongamos um pouco, mas estamos quase terminando. E nessa última praga do Egito, Makat Bechorot, a morte dos primogênitos, Moisés vai até o faraó, pede a liberdade, a consciência, vai até o senador Públio Lentulus, pede que ele se liberte do seu Egito, dos seus vícios, do seu orgulho. E ele diz que não se libertaria. Eles não libertam o povo judeu. E então Moisés diz que o anjo da morte mataria todos os primogênitos e pularia apenas a casa dos judeus. E então, quando aquilo acontece, o povo de Israel, liderado por Moisés, consegue fugir para o deserto, naquilo que vai ficar conhecido como a Páscoa judaica. Pessach, passar por cima, porque o anjo da morte pulou a casa dos judeus. O senador Públio Lentulus, naquela masmorra, cego, ouve as tropas romanas adentrando aquele recinto, e imediatamente eles entram e matam aquele escravo que estava com uma lança na mão, perfurando os olhos do senador Públio Lentulus, matam Ítalo, mas eles não matam André de Dioras, não matam Simão de Dioras, que encontrava-se junto. E eles aprendem esses 2 para que eles pudessem ser humilhados publicamente no desfile das bestas, onde eram levados os inimigos públicos. E aqui ocorre a destruição do Templo de Jerusalém, já no ano 70, e eles são levados para desfilar em Roma. E o senador Públio Lentulus, ele ainda estava orgulhoso, ele ainda não havia cedido para as dores que a vida tinha lhe imposto pelas leis de causa e efeito, para que ele pudesse então pensar, para que ele pudesse então
retornar às leis divinas para que ele pudesse se libertar do seu Egito pessoal. E ele vai naqueles navios, naquelas galeras, mas ainda orgulhoso, ele se recusava a descer para perguntar para André de Horas quem era aquele escravo que era um romano. E aquela aparência era tão forte para ele que ele não se lembrava quem era esse menino, mas ele manda realizar o funeral com todas as honras que um romano realizava o seu funeral para Ítalo. E ele já em Roma, quando Simão de Gioras e André de Gioras estavam presos no cárcere marmentino em Roma, ele decide então descer a sua humildade, descer aquelas escadarias do cárcere marmentino e descer na escuridão de sua vida, nas dores, e se então despojar do seu orgulho e perguntar a André de Horas quem era aquele jovem. Quando ele vai ao encontro dele, André de Horas se ajoelha em frente dele e pede perdão por tudo que ele havia feito e conta que aquele Ítalo era Marcos, o seu filho, a morte do seu filho, morte dos primogênitos, a 10ª praga, a morte do filho do senador Públio Lentulus, que seria a gota da água em sua vida. E naquele momento, então, ele iria caminhar para a sua libertação pessoal e iria narrar toda essa história para que nós pudéssemos aprender das suas experiências, para que nós pudéssemos então refletir sobre quão dolorosa é a praga do orgulho, da vaidade, do egoísmo, quão dolorosa ela é em nossas vidas e quantas vezes encontramos as dores, encontramos as nossas dificuldades pessoais, o resultado de nossas próprias imperfeições e nos negamos a deixar, a nos libertar de nosso orgulho, de como nos diz Michelangelo, e Leon Denis assim parafraseia no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor. Ele vai nos dizer que a dor são pancadas de um cinzel em nosso espírito que tiram todos aqueles excessos que se faz, para que então daquela pedra bruta surja a mais nobre e a mais bela obra-prima que, como diz Michelangelo, sempre ali se encontrou. Assim somos nós. As dores vão esculpindo em cada um de nós a obra mais primorosa de todas as obras, a obra de Deus no coração dos homens, que vagarosamente vão se transformando através das pancadas da vida, através da potencialidade que é colocada em ação quando nós não decidimos, então, nos depurar de nossas imperfeições pela vontade, pelo amor, e assim vai sendo esculpida no senador Públio Lentulus, que decide, então, de uma vez por todas, que aquele caminho, que o seu orgulho, que a sua vaidade não faziam parte dele. E ele, então, vai reencarnar como Nestório, narrado no livro, 50 anos depois, aprendendo a humildade, nascendo como um servo, como um escravo. Vai nascer, então, como um escravo Nestório, onde, através de 1500 anos, como foi dito por Jesus, você tem um minuto glorioso, ou os milênios de dor e sofrimento. Ele iria escolher os milênios e por 1500 anos, ele iria, então, alcançar o que nos diz ele na mensagem de Clóvis Tavares, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele alcançaria na sua encarnação como Padre Manuel da Nóbrega, enfrentando as feras que ele diz que o seu Coliseu foi a encarnação, como Padre Manuel da Nóbrega, onde ele alcançou o que Lívia teria alcançado 1500 anos antes, quando ele, através de sua humildade, afastado das posições de mando e de poder, afastado das tribunas, decide trabalhar na terra, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, fundando São Paulo,
colaborando na fundação da cidade do Rio de Janeiro, colaborando na fundação da cidade de Salvador e deixando o seu legado através de humildade, através da servidão, apenas 1500 anos depois. Então que possamos nós, todos, quem sabe, descermos à escuridão do cárcere ao encontro daquilo que é mais profundo dentro de nós, os nossos vícios, o nosso orgulho, que possamos descer ao nosso orgulho e nos elevar à humildade de Deus, à humildade do Evangelho, para, quem sabe, através do sofrimento e das narrativas de Emmanuel, aprender dessa lição, aprender desse momento, aprender das 10 pragas do Egito, que não são impostas por um Deus punitivo, mas são consequência das nossas imperfeições, que ainda somos apaixonados por ela. Quem sabe, seguindo esse roteiro que foi autorizado pelas palavras de Emmanuel, pelo próprio Cristo, possamos nós nos libertar do nosso Egito pessoal. Então vou chamar o Márcio aqui agora, que nós finalizamos bem atrasados a nossa exposição. Mas foi, sem dúvida, foi muito proveitoso para todos nós. Essa releitura, né, há 2000 anos, agora fica com o gostinho de querer fazer a leitura novamente para poder pegar todos esses detalhes, né, tudo isso que você nos traz na sua palavra. Eu tenho algumas perguntas que foram feitas e eu vou trazer aqui para você. A primeira delas pelo Lucas, que é lá do Guarujá, está acompanhando o nosso amigo. Se eu souber, se eu não souber, eu pesquiso e em outra oportunidade eu respondo. Tá ótimo. Ele pergunta como o Egito se reergueu depois das pragas. E a Eliane da Silva também faz uma pergunta bem semelhante, né? O que aconteceu com o povo depois da libertação do Egito? O povo de Israel parte para o deserto, iria encontrar, então, logo após a travessia do Mar Vermelho, traz muitas lições, vale a pena a gente falar um dia sobre ela. E após a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel, no Monte Sinai, vai receber os 10 mandamentos, e ali vai estar, assim, consolidada a primeira revelação para a humanidade através dos 10 mandamentos recebidos. O povo de Israel vai partir para o deserto, atravessa o Mar Vermelho, recebe os 10 mandamentos, e toda aquela geração iria caminhar 40 anos no deserto, e eles todos desencarnariam no deserto, e Moisés mesmo não chegaria a adentrar a terra de Israel. Os egípcios continuam na sua jornada civilizatória, e Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz que esse povo foi o primeiro a conseguir alcançar, vamos dizer, entre aspas, a quitação dos débitos para com as leis divinas, e retornam à sua pátria, à capela, ao planeta de onde foram exilados. Então, alguns desses espíritos a gente tem conhecimento que permanecem aqui conosco, auxiliando a humanidade na condição de missionários, e por amor àqueles corações afins que permanecem desde o exílio, ainda permanecem a nos auxiliar, e quem sabe são alguns dos nossos mentores. Certo. Vamos ver aqui como identificar, essa pergunta da Esther, que é aqui de Bertioga, da nossa casa, como identificar as pragas que nos acometem e como tentar corrigi-las no nosso dia a dia. A melhor resposta que poderíamos dar é, sem sombra de dúvidas, uma referência ao que Santo Agostinho nos diz na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que a melhor forma de nós caminharmos para a nossa evolução espiritual é o autoconhecimento. E ele sugere a nós que façamos o que ele fez. Ao final do dia, ele interrogava a sua consciência, mas ele interrogava a sua consciência não na condição
como eu me comportei com o Márcio. Ah, eu fiquei bravo hoje com o Márcio. Ah, mas o Márcio, a gente é ótimo. As leis divinas estão escritas na consciência, mas a gente é ótimo em mascarar a nossa consciência. Por isso elas depois foram escritas na pedra, porque na pedra, nas tábuas da lei, elas não podiam ser mudadas. Então, como eu posso, assim, pelo meu egoísmo, olhar e falar, não é, mas o Márcio mereceu que eu briguei com ele, porque como pode, olha, imagina ele fazer um negócio desse para mim? Ele então vai falar, eu olho para como eu me comportei com o Márcio, estando na posição do Márcio. Então eu vou olhar e falar assim, puxa, eu sou o Márcio, o Álvaro agiu assim comigo. Puxa, o Álvaro pisou na bola, hein? Então a gente precisa de um mergulho íntimo. E a gente se lembra que foi dito, espíritas, instruir-vos. A gente tem que estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar o evangelho como roteiro, a gente tem que trazer o evangelho para o nosso dia a dia. E não falar assim, olha, eles foram escravos no Egito, olha, Pôncio Pilatos lavou suas mãos, e Emmanuel, que escreve o capítulo 11, a mensagem sobre o orgulho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do Pôncio Pilatos lavar as suas mãos, não é a gente fazer fofoca espírita, fofoca do Evangelho, e falar assim, olha, o Emmanuel, aliás, Pôncio Pilatos lavou suas mãos, olha, os fariseus eram hipócritas, olha o que os sacerdotes faziam, olha esse publicano, olha isso. É eu falar assim, não, Pôncio Pilatos lavou as mãos dele há 2000 anos atrás, e eu, será que eu estou lavando até hoje? As minhas? Os fariseus eram hipócritas, mas por que está sendo narrado pelos evangelistas sobre os fariseus? Será que o fariseu de hoje não sou eu? Não foi o povo judeu que errou na primeira revelação? Não foram os cristãos da Inquisição e das Cruzadas que erraram na Inquisição e nas Cruzadas? Fomos nós que erramos. Não foram eles. Fomos nós. Se eu não estive lá, eu tive em todas. Mas se eu acho que eu não estive pessoalmente, eu estive como humanidade. Eu estive como humanidade e eu sou o responsável por isso. Uma vez, a gente falou da Fraternidade Sem Fronteiras, eu estava lá em Moçambique, andando com o Wagner Moura, que é presidente e fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, e ele é um espírito que tem a minha admiração. Ele tem a minha admiração, porque ele me ensina muito, e ele tem ensinado a todos nós como amar. E alguns dias, a gente estava sem caravana, estava eu, ele, mais um amigo, e a gente saía todos os dias para ir nas aldeias, para ir realizar os trabalhos que eram necessários, e eu vendo todos aqueles espíritos naquela gratidão, não tem aonde ele chegue que ele não é recebido em festa. Fraternidade Sem Fronteiras assiste, só em Moçambique, mais de 10 mil crianças, e idosos, e deficientes físicos, mentais, pessoas que não tinham nenhuma única refeição por dia, e recebendo uma refeição por dia, mudam suas vidas. Eu falei, Wagner, como você se sente com todas essas pessoas? Como você se sente aqui com todo esse reconhecimento? Ele falou, Álvaro, todas as vezes que alguém vem ao meu encontro e eu preciso ajudar, eu peço desculpas na minha mente, porque fomos nós, humanidade, que abandonamos eles nessa situação. Então, o autoconhecimento, o evangelho, uma reflexão profunda, identificando as nossas mazelas, sem o sentimento de culpa, porque a culpa só nos leva à depressão e a doenças psicossomáticas, sem o sentimento de culpa, mas olhando assim, falando, eu errei, hoje, muitas vezes, eu sou arrogante, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, identificando pelo autoconhecimento aonde estão essas condições e falando, mas eu vou trabalhar essas condições. Mas eu vou cair, mas não tem problema. Eu me levanto e eu sigo em frente, porque o nosso roteiro tem que ser o evangelho. Tem que ser essas reflexões profundas e não apenas históricas, mas aplicadas ao nosso dia a dia. Esse exercício de Santo Agostinho ele é fenomenal, é sempre válido a gente relembrar e fazê-lo, né, antes de tudo.
e demonstra isso, esse olhar em relação ao outro, né? Quer dizer, você se colocar na posição do outro para saber como você se comportou, se foi adequado. Isso é muito bom. Simples e, ao mesmo tempo, complexo para todos nós. Eliane da Silva, que fez uma outra pergunta. Qual das pragas do Egito, fazendo uma analogia, está mais presente nos nossos dias? Olha, Emmanuel vai nos dizer que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. Então, a gente encontra em cada uma delas a raiz profunda como o egoísmo. O Espírito Lázaro vai nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, que toda geração tem a virtude e a dificuldade para que venha alcançar o seu propósito espiritual. E ele vai dizer que a virtude da nossa é o intelectualismo e a dificuldade é a indiferença. Então, sem sombra de dúvidas, a praga, vamos assim dizer, a imperfeição que mais traz dor à humanidade, todos nós temos muito ou uma boa parcela disso, é a indiferença com o próximo. Então, esse exercício de você procurar enxergar no próximo a condição de servir a Deus, e aí a gente vai entender o que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque o Deus que brilha dentro de ti, que anima o seu espírito, é o mesmo Deus que brilha dentro do próximo e que anima o espírito dele, independente da condição, seja ele um criminoso, seja ele seu inimigo, seja ele alguém que você despreza, seja quem for. Quando a gente aprender a reconhecer que a centelha divina que brilha em mim, que brilha no próximo, é o caminho para alcançar e me aproximar de Deus, porque Deus se manifesta em toda a natureza. A gente consegue enxergar a sua inteligência se manifestando, mas para se conectar a Ele, sempre eu digo, o caminho é o próximo, e para isso é ir contra o nosso egoísmo, entender que somos todos iguais, filhos do mesmo Pai celestial, e assim ir de encontro ao próximo, para, quem sabe, assim, sermos um pouco menos indiferentes. Mas contra todos, Álvaro, para com todos, para com todos, para com todos. Esses dias, escutando o Saulo César, né, que faz um programa sobre o Evangelho por Emmanuel, ele estava dizendo justamente isso, a indiferença, que às vezes a gente pensa que o inverso de amor é ódio, mas na verdade ele estava dizendo que é a indiferença, né, ou seja, você realmente ficar indiferente pela dor do outro, né, isso é o pior de tudo, que a gente tem que estar sempre observando. A outra pergunta da Aparecida, que também faz parte da casa, que livro você indicaria para eu ler sobre as 10 pragas do Egito? É difícil falar um só, né, Alvo? Eu me propus há algum tempo atrás a, a fazer o livro de Êxodos todo à luz da doutrina espírita. Então, assim, hoje elas estão em palestras. Eu tenho o meu canal e às vezes eu falo em diferentes lugares, partes diferentes do livro, mas tentando montar uma releitura completa do livro de Êxodos à luz da doutrina espírita. Então, a gente já fez algumas palestras. A primeira é a escravidão do Egito, onde a gente vai trazer os detalhes, vai trazer tudo que Kardec enriquece e explica para nós sobre aqueles textos que estão codificados. Depois eu vou contar a história de Moisés até o momento. A palestra chama Moisés, um missionário, a primeira, a escravidão no Egito, Moisés, um missionário no Egito, as 10 pragas do Egito, depois os 10 mandamentos, e agora eu vou fazer a quinta palestra. São seminários, né, como a gente vê, são longos um pouco, que vai ser sobre olho por olho e dente por dente. E quem sabe em alguns anos a gente vai ter um livro
espírita que traga esse conhecimento à luz da doutrina espírita. Mas o processo de entendimento, não vou me alongar, mas acho que essa informação é importante. O processo de conhecimento, Kardec vai dizer para nós lá, Revista Espírita de 1868, ele vai colocar o ensaio psicológico da doutrina dos hebreus antigos. Vale a pena ler, e ele vai sugerir um livro, O Espiritismo na Bíblia. Ele é escrito por Henry Stake. E ele vai falar que as reflexões e que o espiritismo que se encontra nos textos sacros, em todos os momentos da humanidade, eles só saem do texto depois de muita reflexão e de um processo de maturação e de entendimento dos simbolismos. Então, ele vai dizer que exige muito esforço. Então, o que eu digo? Eu estudo muito Espiritismo para conseguir compreender um pouco de Velho Testamento. Porque eu procuro olhar quais são as leis divinas. Quando eu faço o estudo, eu pego o que os maiores sábios de cada geração dizem sobre aquilo, procuro conteúdo comum. Então, o que eu procuro? A universalidade das informações que são trazidas em diferentes épocas. A gente está falando aí de mais de 2000 anos de explicações. Eu tenho um pouco de facilidade pelo hebraico, pelo aramaico, então eu busco essas informações no original. Muitos textos não têm tradução. Eu tiro essa universalidade da informação, vejo se isso fere algum atributo da divindade, e aí eu coloco isso no texto. Então, uma palestra dessa são muitos meses de reflexão. A gente ouve assim, a gente vê que tem muita informação, a gente sabe, e tem muito auxílio espiritual, porque o trabalho não é meu. Eu estou sendo um instrumento e eu não tenho nenhum sobre a palestra, sobre o conhecimento, porque o conhecimento é dos espíritos. Então, eu procuro sempre estar estudando o espiritismo e sempre vai devagar. Começa lá o livro de Gênesis, o Haroldo tem mais de 100 estudos sobre o Haroldo Dutra Dias, um amigo que eu deixo meu abraço, a minha gratidão pelo trabalho dele e pela amizade. Então, ele tem mais de 100 estudos sobre o livro de Gênesis, ele tem os estudos sobre o livro de Levítico, tem essas palestras que eu estou dizendo sobre o livro de Êxodos, que eu estou fazendo, quem sabe um dia eu consigo concluir. Tem o seu Severino Celestino, um grande amigo, um grande estudioso também, que tem uma contribuição muito grande, ele tem alguns livros, analisando as traduções bíblicas, um dos seus livros, maravilhosos. E Emmanuel, ele fala muito de Velho Testamento. Então, pegue o livro de Êxodos e vai com calma. Vai com calma, tem que pegar essas palestras de todos que colaboram. Seu Honório Onofre Abreu tem um livro Luz Imperecível, também teve uma colaboração, ele foi presidente da União Espírita Mineiro, tem uma colaboração gigantesca. Então, a gente tem aqui Jorge Elahá, que eu estava fazendo uma live agora há pouco, vai estar com vocês, também tem grandes e valorosas contribuições, riquíssima inteligência, ímpar também. Então, eu recomendo os estudos da irmã Aina Freirinha, estudiosíssima, recomendo, e tem muitas obras. Vamos estudar a história do Evangelho e devagarzinho a gente vai sedimentando e aprendendo. É uma longa caminhada, mas a gente fica feliz porque cada aprendizado a gente fica mais próximo da felicidade que a gente almeja, né? Eliane faz uma outra pergunta aqui. Foi através da mediunidade de Moisés e sua personalidade que foi possível o surgimento das pragas? Então, é difícil eu responder essa pergunta da maneira pela qual ocorreu naqueles dias. Então, o que eu vou responder é pelo relato do texto. Mas todo o texto bíblico e todo o texto antigo a gente encontra
mito, no sentido de mito, de informações que levam à reflexão moral, parábola. Nós encontramos história, nós encontramos revelações espirituais. Porque o livro o Pentateuco de Moisés foi escrito por Moisés. Mas se a gente assistir lá o Chico no Pinga Fogo falando, ele vai dizer sobre, será que, por exemplo, os 10 mandamentos não foram psicografados por Moisés, o primeiro livro de pedra? E se a gente prestar bem atenção, o livro de Gênesis começa com a criação do universo. Moisés não estava lá. Moisés não estava lá. Vai falar sobre as raças adâmicas. Pode ser que Moisés estava lá, mas como que a gente vai compreender, por exemplo, as leis divinas sendo instauradas no fluido cósmico universal de maneira simbólica no livro de Gênesis? Então, esse livro foi psicografado. E ele foi psicografado com as informações precisas para que nós possamos tirar informações espirituais. Então, sem sombra de dúvidas, Moisés foi um dos maiores médiuns da história da humanidade. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, tem um auxílio. Mas existe hoje um estudo científico, uma proposta, né? Não é, foi assim, mas uma proposta de uma teoria científica. Se você digitar aí no Google, se procurar no YouTube, perdão, para as 10 pragas do Egito, como a ciência explica, alguma coisa assim, vocês vão achar. E vai mostrar que, uma teoria, não estou afirmando que é verdade, vai mostrar como talvez tenha acontecido de acordo com as leis naturais, de acordo com as leis divinas e naturais, mas respeitando a ordem da natureza. Então eu não sei dizer se as 10 pragas efetivamente aconteceram. Eu acho que aconteceram, tá? Mas isso é algo pessoal. Mas se foi exatamente dessa forma, é o que eu digo, não é o que menos importa. Não é isso. Que a gente tem que valorizar a história, a pesquisa, mas eu procuro extrair o significado espiritual. E eu acabo deixando isso, sim, como uma informação importante, mas secundária. Porque eu, na minha opinião, né, no meu estudo, eu procuro extrair o espírito da letra, trazer a lição que se aplica ao meu entendimento, para que eu possa melhorar espiritualmente. Isso é o importante, né? A gente procurar tudo o que a gente for estudar, o que isso pode mudar em nossas vidas, o que pode melhorar, né? Olha, esse estudo, com certeza, a nossa irmã aqui, Maria do Carmo, está dizendo, ainda bem que fica gravado, vale a pena ver de novo, né? Ou seja, esse estudo vai ficar disponível no YouTube. Com certeza ele merece uma reflexão ainda maior, rever, né, todo esse estudo que você, como você mesmo disse, que foram de meses, né, de reflexão para chegar a esse resultado. Nós agradecemos muito porque nos deu até uma vontade, creio eu, todos também, de retornar ao livro há 2000 anos para fazer essa releitura com esse conhecimento que você nos traz, essas analogias que é sempre muito válidas, né? E agradecemos o pessoal todo aqui está agradecendo, gratidão por isso, né? Nós percebemos aí algumas pessoas que provavelmente já seguem você no seu canal, o pessoal de Pirassununga, Campo Grande e até mesmo de Lisboa esteve aí presente com a gente nesse momento. Isso que é bom também, né? Essas lives possibilitam a gente expandir o Centro Espírita para lugares nunca antes imaginados, né? Que estariam junto com a gente aí. Agradeço a presença de todos e principalmente a sua, né? Pela sua disponibilidade de trazer para nós todo esse conteúdo. E foi assim, tão simples, assim que você recebeu o nosso convite, já de pronto aceitou estar aqui com a gente, é uma grande alegria. Se quiser fazer algum comentários finais, fique à vontade. Contem comigo sempre que quiserem minha presença, a gente ajusta a agenda, sempre estou disponível. Eu que agradeço o espaço, vou
pegar essa palestra, depois eu vou baixar lá no canal de vocês, se você permitir, vou colocar no meu também. Foi um momento muito especial, agradeço a todos e obrigado pela oportunidade que nós possamos caminhar um pouquinho na nossa evolução pessoal, refletindo sobre esses ensinamentos. Muito obrigado. Eu aproveito para deixar o convite a todos que ele, o Álvaro, junto com o Jorge Elahá, estão fazendo aí uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. Foi feita uma primeira live falando uma abordagem inicial, né, que está disponível também no IGESE, que é Instituto Goiano de Estudos Espíritas, da nossa irmã Ivana Raiski. Hoje ele fez a primeira live falando sobre o primeiro mandamento, que também vai estar disponível para quem quiser acompanhar, e teremos ainda aí o desdobramento de pelo menos mais 9 encontros, né? Talvez tenha até mais do que isso, para depois ter perguntas e respostas, não sei como que vai ser. É realmente um estudo muito interessante. Hoje eu pude acompanhar o primeiro mandamento, e fica o convite a todos para também ir, né, fazer essa busca importante para todos nós. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado a todos. Encerrando a live aqui, eu fico contigo só para falar mais alguma coisa, só um minutinho.